Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Bem, na aula passada a gente viu, como utilizar a função fetch, para poder fazer, a nossa requisição, para a API. Na aula passada a gente fez uma busca, então a gente acessamos, os dados de uma certa API, então a gente usou o método get. Nessa aula, a gente vai ver como enviar dados para uma API. Então, a gente vai estar usando o método POST, tá? Bem, dentro aqui da nossa pasta fetch, eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar de enviando dados. Bom, quero criar ela aqui dentro dessa pasta. Isso. Dentro da pasta que a gente acabou de criar, eu vou criar o nosso arquivo index.html, a nossa página principal, tá? E eu vou trazer o quê? Eu preciso trazer a estrutura básica de uma página web. Como é que a gente traz uma estrutura básica de uma página web? A gente já aprendemos isso na nossa primeira aula de HTML. Então, shift, ponto de afirmação, ele vai trazer para mim o quê? A estrutura básica de uma página web. Então, aqui eu tenho uma estrutura básica de uma página web. O que eu vou fazer? Eu vou modificar, tá? De inglês para português do Brasil. Então, se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página ela está em português do Brasil e eu vou mudar também o título, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre, a gente vai aprender a enviar dados, a gente vai ver o método POST, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, enviando dados. Método POST. Bem, além disso, eu vou criar aqui uma pasta, tá? Chamada JS, JavaScript. Vou criar um arquivo chamado script.js, que vai ser o nosso arquivo externo de JavaScript. E eu quero interligar, esse arquivo externo à minha página web. Como é que eu faço? Dentro do corpo da minha página, tá? Aqui no final, eu vou chamar o elemento script. Eu preciso também pegar o atributo src, tá? Para poder passar o caminho. Eu preciso entrar dentro da pasta JavaScript e procurar o arquivo JavaScript que eu quero conectar a essa minha página. Então, bora lá, entrar dentro da pasta JS, de JavaScript, e procurar o arquivo JavaScript que eu quero conectar a essa página, que é o quê? Script.js. Pronto, agora já está tudo configurado. Bem, agora nós temos o quê? Que abrir a nossa página, tá? No nosso navegador. Como é que a gente pode fazer isso? Bem, você pode procurar a pasta que você criou, tá? Encontrar o arquivo index.html, dá dois cliques e ele vai abrir no seu navegador. Não é essa forma que eu vou utilizar, né? Nós não estamos utilizando essa forma aqui na nossa aula. A gente está utilizando o quê? A extensão Live Serve. Então, você instala essa extensão. Você vem aqui no arquivo index.html que você quer abrir no seu navegador e aperta aqui no Go Live e ele vai abrir no seu navegador. Bem, ele abriu ali no outro navegador, mas eu não quero utilizar o outro navegador, eu quero utilizar esse aqui, então eu vou colar aqui. Prontinho. Jéssica, qual é a diferença? É que utilizando o Live Serve, gente, toda mudança que a gente fizer aqui e salvar, a gente já vê ele sendo aplicado lá. E você abrindo no próprio arquivo, tá lá na pasta, você toda vez que fizer uma mudança aqui e salvar, você vai ter que vir aqui e recarregar a página, né? Então, assim, não é muito legal, não é muito intuitivo, né? E você vai estar gastando aí um tempo aí à toa, né? Então, existe aí uma forma melhor, vamos utilizar a forma melhor, tá? Bem, dito isso, fica também a sua escolha, bora lá. Aperta o F12, opa, F12, não F11, né? Abrir aí o console, tá? Agora nós temos aqui o console e vamos lá para o nosso arquivo JavaScript, tá? Então, bora lá. Nessa aula, depois que a gente já aprendeu, tá? Na aula passada, a utilizar o método GET, que é acessar, buscar informação dentro de uma API, nessa aula a gente vamos aprender a enviar dados para a API usando o quê? O método POST. A ideia aqui, gente, é a gente criar um novo post e enviá-lo para a API que a gente está utilizando desde a aula passada, que é o JSON Placeholder, tá? Ele gente, uma API de teste.
Então, ele vai simular realmente como a gente estivesse fazendo um envio. Só que, lógico, se você for lá e rodar a API, não, você não vai ver esses dados lá, tá? Mas ele vai fazer todo o processo como realmente é feito, tá? Então a gente vai ver como realmente é feito e você vai aprender. Se você precisar fazer isso em algum momento em uma outra API, né, que você vai estar utilizando e você precisa utilizar o método POST, você vai saber fazer, tá? Então aqui a gente está vendo como é que faz. Na frente, quando a gente estiver fazendo projetos, a gente vai colocar cada vez mais isso em prática, tá? Então, no momento, se apegue somente a entender como funciona o método push, tá? Ah, gente, primeiramente a gente cria o quê? Vou colocar aqui a função async, tá? Async. Vou chamar aqui o function. Então, eu estou criando uma função assíncrona, tá? E eu vou chamar ela de create post. Porque a gente vai criar o quê? Post. Bem, quem assistiu a aula passada, lembra que quando a gente acessa a nossa API, busca os dados daquela API, né, que a gente estava utilizando o método GET na aula passada, a gente viu que a gente tem três informações que vêm junto com o nosso resultado da API, que é o quê? O user ID, tá? O corpo do conteúdo, né? E o título. Então, a gente tem que ter isso para enviar para a nossa API, na verdade. Se lá tem três elementos, né? Três chaves, né? Então, são as três chaves que a gente precisa ter. Então, eu vou criar aqui const new post, que é o que eu estou fazendo. Eu estou criando um novo post, tá? Então, a gente vai criar aqui um objeto que vai representar o quê? Os dados lá do novo post lá que a gente vai estar subindo para a API. Bem, então, a gente tinha lá o título. Vou colocar aqui no post. Nós tínhamos o corpo, que é o quê? Que é o conteúdo do post. E nós tínhamos também o quê? O user ID. Eu vou colocar um aqui, tá? Bem, então nós temos um título, nós temos um conteúdo do post, nós temos um identificador do usuário fictício, tá? E agora, bora lá. A gente precisa fazer essa requisição. E fazer uma requisição é algo que pode dar erro. E tudo que pode dar erro, a gente coloca dentro do try. Tá bom? E aí, o que dá, o que a gente vai fazer com erro é aqui no catch, tá? Então, erro. Console.log, falha ao criar o post. E aí, eu imprimo o erro. Bem, então bora lá. Então, dentro do try, aquilo que pode dar erro. Então, eu quero fazer uma requisição. Bem, primeiro, eu vou criar aqui uma constante, tá? Chamada response. Bem, a gente sabe que toda requisição, toda requisição que a gente faz numa API, ele pode levar um tempo. Se ele pode levar um tempo, e eu tenho aqui o async, nada melhor do que eu utilizar o await. Porque o await a gente está falando o que para ele? Espere até que a gente receba o quê? A resposta de onde? Da API, tá? Então, eu vou pegar aqui a API que a gente vai utilizar. Então, essa é a API. Bem, então tá bom. Estamos usando, tá, o FET para fazer ali uma requisição, né, de posto para a nossa API, só que a gente precisa passar algumas informações, tá? Além disso, além da gente ter a URL da nossa API, a gente precisa passar algumas informações. Então, bora lá. Então, a gente está trabalhando com o quê? Com o método POST, né? A gente não quer adicionar informações, nós não queremos adicionar o nosso post lá, então a gente vai ter que dizer qual é o método, tá? Então, eu vou falar que o método é post. Então, a gente vê que é um pouquinho mais diferente do outro, porque no outro, a gente não precisou dizer que o método era get, porque ele já sabia, como a gente não estava passando nenhuma mais outra informação, ele sabia que a gente só queria acessar os dados, buscar a informação, tá? E a gente precisa realmente dizer, olha, eu quero fazer uma requisição nessa API aqui, só que o que eu quero fazer é o método post, então ele já vai saber que a gente quer enviar dados, tá, para essa API, então ele já sabe, ó, que é um método post. O que você quer fazer? Eu quero enviar os dados para essa API. Então tá bom.
É, eu vou precisar passar também aqui o cabeçalho, tá? Que são, gente, a gente vai estar informando, tá? Que os dados, eles estão sendo enviados no formato JSON, tá? Então, eu preciso passar isso para ele. Então, como é que eu falo isso? Isso, ó. Então, guarda isso aqui, tá, gente? Vocês vão usar muito isso. Ó, prontinho. Então, bora lá. Eu já tenho aqui a minha URL. Eu estou dizendo, eu estou definindo, tá, o método como post. Eu estou informando que os dados estão sendo enviados no formato JSON. E aí, agora eu preciso converter, né, o objeto meu, que está aqui no new post, para o quê? Para uma string JSON, tá? Que é o formato que ele reconhece lá. Então, eu vou dizer aqui, ó, que no corpo JSON.string, stringify, new post, tá? Então, eu convido agora o objeto new post para uma string JSON. Veja só, gente, se você ver na aula passada, a gente veste a resposta para um JSON. Aqui, a gente está convertendo o objeto new post para uma string JSON, tá? Então, bora lá. Feito isso, essa parte aqui terminou, tá? Então, eu falei qual é o método, eu informei que os dados estão sendo enviados no formato de JSON, eu converti o objeto do novo post, né, para uma string JSON. Agora, eu preciso verificar se a resposta ela foi bem sucedida. Então, a gente faz igual a gente fez na aula passada. Eu vou fazer o quê? If, negação, response, ponto, ok. Quer dizer, se ele não se, ele, se a resposta for diferente de 200 a 299, né, quer dizer que não é sucesso, porque sucesso é o valor de 200, né? Então, se a resposta ela não foi bem sucedida, eu vou, em outras palavras, eu vou passar aqui um erro para ele, vou lançar um erro, tá? Então, se não tiver ok, o status for diferente de 200 a 299, como a gente viu na aula passada, eu lanço um erro. Como é que eu lanço esse erro? Com new erro. Então, erro HTTP response.status. Aí eu pego qual é o status do erro, tá? Pronto. Se não cair aqui, quer dizer que tudo deu certo, quer dizer que minha requisição deu certo, tá? Tudo aqui que eu passei deu certo e ele conseguiu fazer a requisição. E aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, const, vou criar uma constante, create post, tá? E aí, o que eu vou fazer? Vou converter a resposta da API para o objeto de JavaScript, tá? Então, eu faço aqui um await, espere enquanto ele pega a minha resposta e converte para para um JSON, né? Para um objeto JavaScript. Aí, o que eu vou fazer? Agora eu posso dar aqui um console. Opa! Console.log post criado este post. Agora basta eu chamar aqui a nossa função. E aí a gente vai ver se realmente está funcionando. Pronto, deu certo. O post ele foi criado. E aqui nós temos nosso título, que é o quê? Novo post, veja só, tudo certinho. O corpo do conteúdo, temos aqui o conteúdo do post. E o usuário ID é né? E veja só, ele realmente simulou como realmente ele tivesse criado lá. A gente, se vocês lembram na aula passada, vocês prestaram atenção, né?
lá ele vai até o ID 100. E aí ele colocou aqui o 101, tá? Lembrando, gente, se você for agora lá e fazer o get, não vai vir, tá? Esse post é só uma simulação, tá? Ele não está sendo realmente criado lá, mas ele está simulando tudo da maneira certa, tá? Para que a gente possa aprender feito, como as coisas funcionam, tá? Que a gente precisa dizer qual é o método, tá? Passar o cabeçalho, tá? Converter o objeto para uma string JSON, tá? Então, a gente precisa aprender, na verdade, essa estrutura aqui, que é a principal, tá? Quando a gente fala em enviar, tá, dados para uma API, a gente precisa se preocupar com essas informações aqui, tá bom? Então, é essa estrutura que a gente precisa ter na nossa cabeça. Então, se a gente tem isso na nossa cabeça, fica muito mais fácil da gente conseguir fazer isso nos nossos projetos, tá? Então, veja só, não é nada complicado, né? Demora um pouco, talvez, para a gente assimilar, tá? Porque, veja só, a aula passada foi uma coisa um pouco mais simples, né? A gente não precisa dizer qual é o método e nada, porque a gente já sabe, olha, ele está passando aqui uma URL, ele não disse nada, então então a gente já sabe, ó, isso aqui é o método GET que ele quer fazer, ele só quer acessar as informações, né? Então a gente fala para ele, ó, espera, enquanto a resposta, a gente recebe a resposta da API, então a resposta vai estar dentro da nossa constante chamada response, né? Resposta. E aí a gente vai verificar, né? Se houve algum erro, né? Se a response ok for diferente, né? A negação quer dizer que ele é diferente de 200, né? Porque teve um erro, a gente lança aqui um erro. Se não, deu tudo certo, a gente pode converter, tá, a resposta para arquivo JSON. E aí a gente atribui para dentro de um post. É a mesma coisa que a gente está fazendo. O que muda, gente, é aqui. Por que o que é que muda aqui? Porque aqui a gente só está acessando uma informação, já aqui a gente não está acessando. A gente está querendo o quê? Enviar dados. Então, a partir do momento que a gente quer enviar algo, tá? A gente precisa dizer para ele, olha, qual é o método que você quer fazer? Eu quero fazer o método post. Ele já vai saber, você quer enviar dados. Sim, tá bom. Então, me informe para mim, tá? Que os dados estão sendo enviados em qual formato? Eu vou falar para ele, estão sendo enviados no formato JSON. Tá? E aí, para garantir que esse dado vai estar enviado em uma string JSON, eu converto os meus dados, tá? Que eu tenho eles aqui, para eu converto, né, nosso objeto aqui para o quê? Para uma string JSON, tá? E aí a gente já tem toda aquela estrutura pronto. E agora a gente só precisa esperar, tá? Essa requisição ela ser enviada. Assim que ela é enviada, ela me retorna algo, tá? E aí eu preciso esperar essa resposta. Por isso que a gente está usando aqui o await. Por quê? Porque a gente precisa fazer isso aqui. Isso aqui pode demorar tempo, a gente não sabe. Então, enquanto isso, ele fica aqui esperando e até que a gente recebe a resposta. E agora a gente vai verificar se foi sucesso ou não. Quer dizer, se não foi sucesso, quer dizer, eu estou negando, então eu vou passar aqui um erro, tá? Vou lançar um erro. Bem, não caiu aqui, quer dizer que deu tudo certo. Então, eu converto, tá, a resposta para um JSON e aí eu pego isso aqui e imprimo. O que eu tenho? Eu tenho uma resposta que é o quê? O conteúdo que eu enviei. Quer dizer, olha, foi postado, tá? Então, funcionou, tá bom? Lembrando, gente, que a gente está utilizando uma API de teste. E esse API JSON Placeholder, tá? Ele somente vai fazer os testes, mas ele não vai permitir que a gente salva realmente isso lá, tá? Não, esses dados não estão salvos lá. Novamente, eu estou falando isso porque alguém vai dar o get, vai fazer o método get e vai falar, gente, não apareceu aqui, né? E aí, por que não apareceu? Né? Porque aqui a gente está simulando, tá? É uma simulação. Bom, de como tem que ser feito, como vai reagir, como é feita as coisas. Então, para a gente aprender, a gente está utilizando uma API de teste.
Por que eu te teste? Porque é a melhor maneira da gente aprender como é feita as coisas. Bem, na próxima aula a gente vai continuar, tá? E aí depois, no final, a gente cria aqui um projeto juntos para a gente poder ver se realmente a gente está entendendo como é que a gente trabalha com API, tá? Então, espero que vocês tenham entendido como funciona o método GET e como funciona o método POST, tá? Muito obrigada e até mais!